a cada dia que se vai. Estou te amando mais. Estou pegando. Shalom. Nós hoje estamos aqui, né, para poder falar um pouco de mulheres. Essa live hoje foi titulada no texto de Provérbios 31, que está escrito lá, que fala sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa. Amém? Vou deixar aqui para a nossa meditação agora, neste momento, essa palavra. Depois nós vamos estar orando para entregar cada vida que está por trás dessa câmera. Amém? E cada mulher está nos ouvindo nesta tarde. A palavra diz assim para nós nesta tarde. 31, versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, o quem achará? E o seu valor é muito excede, e de final joias. E o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, e ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca a lã e linho, e de bom grado trabalho com as mãos. E como a noiva marcante, navio mercante, de longe, traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta, e de mantimento a sua casa, e a tarefa da sua serva, examina propriedade e adquire o plano de uma vinha, com a renda do seu trabalho. Vou deixar só até aqui, né? Essa palavra fala de uma mulher. Essa mulher, ela tem esse valor. O seu esposo, o seu marido, ele vê valor nessa mulher. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mulher. Mulher, você que precisa ser uma mulher virtuosa, uma mulher que precisa ser tudo isso que a Bíblia fala. Trabalhadora, uma mulher que, né, bota o seu trabalho não na frente do Senhor, mas sim para o Senhor. Amém? E essa passagem, ela me faz lembrar de uma passagem também que está na Bíblia, que fala sobre Ana, né? Eu vejo essa passagem de Ana, lá no capítulo 2, do versículo 2, nós vamos também estar lendo, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que está escrito assim: então orou Ana e disse: ao meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha além de ti,
e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana, nos momentos de aflições, ela buscava ao Senhor. E hoje eu estou aqui para falar para você. Todas as aflições da sua vida, busca o Senhor. Nós vamos estar orando agora. Eu vou pedir à nossa irmã Tatiana que leve a Deus em oração, para que nós possamos também entrar nessa conversa. Amém? Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, venha tomar a direção de nossos lábios, Senhor, venha tomar a direção da palavra que vai ser lançada, Senhor. Pai, toma os nossos corações, os corações dessas mulheres que estão em casa, Senhor, e que possamos, Senhor, aprender contigo a cada dia. Toma a direção dessa live, a direção de quem está por trás dela, Pai. Toma a direção tudo, Pai, de nossas mentes, de nossos nervosismos. Que o Senhor toma o governo, Senhor, está em suas mãos. Toma, Senhor, tudo em suas mãos. Amém. Amém. Aqui fala também sobre, como eu já estava falando, fala sobre uma mulher que ela, no momento de aflições, ela, em vez de buscar, ela tinha tudo para buscar outras coisas, mas não, ela foi buscar o Senhor. E nesta tarde eu digo para você, quando você estiver aflita, busca o Senhor. Porque é o único jeito que nós temos de buscar, é o Senhor. Não tem outro. Neste momento, no momento de aflição, não tem outro recurso a não ser buscar a face do Senhor. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, tudo aquilo que está pendente na nossa vida vai ser resolvido, né? E eu digo também aqui, digo para você, mulher, que está por trás dessa tela, não lute com as suas próprias mãos. Não se deve lutar com as suas próprias mãos, porque quando nós lutamos com as nossas próprias mãos, não adianta. Às vezes tem casos que nós às vezes acabamos, não resistindo. Eu quero deixar também uma passagem que está escrito também lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Coríntios 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e anular nos no sofismo. Amém? Então é o que eu estou falando para você, mulher. Não lute com as suas próprias mãos. Lute, sim, com o Senhor. E quando você luta com o Senhor, você tem vitória. O Senhor me deu algo aqui que eu pude compartilhar, que eu quero também compartilhar com você nesta tarde. Amém? A palavra diz assim: mulher que está por trás dessa tela, não lute com as suas próprias mãos. Luta, sim, com as armas que o Senhor tem te dado. Então, temos que lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. Nós possamos ver também lá eu não vou ler, mas eu deixo também para você um versículo que fala sobre as armas. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10.
Quando nós vestimos as armas espirituais, as armas que o Senhor tem nos dado, a luta, nós lutamos e somos vencedoras. Mas quando nós lutamos com nossas próprias mãos, nós perdemos a luta. Amém? Aí aqui, que o Senhor tem dado, você hoje tem, mulher, o que está precisando. Ao seu desejo, é o desejo da tua carne, você tem que lutar. Quando você tem os desejos da carne, nós temos que lutar contra o desejo da carne. Porque a carne, o mundo fala que a carne é fraca, mas a carne não é fraca quando nós estamos com o Senhor. A carne é muito forte. Ela se torna forte. Por que ela se torna forte? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que ter fortaleza nele, ter certeza que ele está conosco todos os momentos da nossa vida, mesmo no momento de aflições. Amém? E os seus próprios desejos, desejo da carne. Às vezes nós temos desejo da carne. Nós somos, a palavra diz que nós somos carnes, né? Nós somos carne, nós temos desejo da carne. Mas todos os desejos da carne nós temos que lutar contra ele. Principalmente quando desejos que não é do agrado do Senhor. Amém? Às vezes nós temos problemas dentro da nossa casa com nossos filhos. Temos problemas dentro do nosso lar com o marido. E a gente queremos lutar contra essas coisas. Mas se a gente botar tudo isso na mão do Senhor, deixar o Senhor ser o centro de tudo, a guerra que nós estamos enfrentando, todas as guerras que nós enfrentamos, vai ser solucionada. Porque o Senhor está à frente de tudo. Quando nós botamos Deus à frente de tudo. Então, nesta tarde, você se está com problema dentro do seu lar, com seu filho, ou sua filha, não sei, ou o marido, ou algum parente, você bota o Senhor na frente de tudo, sua vida. Porque quando nós botamos o Senhor na frente de tudo, nós somos vencedora. Aleluia. Né? Esquecemos também que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Às vezes nós esquecemos disso. Então, se a gente saber que Deus nos deu algo, nós temos também que lutar por aquilo. Lutar pelas coisas que Deus tem nos dado. Se você está no casamento, é porque o Senhor te deu esse casamento. Se você tem um filho, é porque o Senhor te concebeu isso. Né? Então, lute pela sua casa, lute pela sua família. Não deixe de lutar. Amém? Às vezes nós queremos lutar sozinho. E esquecemos que às vezes nós temos. A igreja é como é que se diz? Não é um refúgio. Como é que se fala? Eu digo, como eu quero dizer. A igreja é um lugar onde é de abrigo, né? Onde você pode se abrigar. Que aqui tem pessoas que podem te ajudar, né? Mas não, às vezes nós queremos lutar sozinho. Ah, não, eu não vou falar com fulano porque não sei o que você pensa, né? Isso aí. Também nesses momentos de luta, de guerra, Deus sempre prepara alguém de confiança para você poder desabafar, ter com quem contar. Porque muitas das vezes a luta é tão grande que é preciso ter uma pessoa para a gente chegar até ela e expor aquilo que a gente está passando, até mesmo para aliviar aquela carga. E o Senhor sempre prepara. Se você não tem, ore, peça ao Senhor direção que Ele vai enviar uma pessoa para te ajudar. Eu confesso que eu passei por momentos, Deus preparou a Tati, preparou a Conceição, que são irmãs e amigas que estiveram ao meu lado, que Deus, através dela, usou elas para me dar ferramentas para, no momento de batalha, eu estar municiada para conseguir vencer. Graças a Deus.
né? Como eu estava falando, e a Paula acabou de dizer, você não precisa lutar sozinho. Você tem alguém, né? E sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por mais que a gente luta, como diz o mundo aí, vamos morrer na praia, né? Vamos acabar morrendo na praia, porque estamos lutando sozinha. E o Senhor nos dá a arma para que a gente venha lutar. Então, pega essas armas que o Senhor te deu para você lutar, luta com essas armas. E quando nós lutamos com as armas que o Senhor nos dá, nós vamos ser vencedora. Amém? E às vezes nós tá ali lutando, mas não queremos sair também da nossa zona de conforto. Sabe, se prostra. A gente não deve se prostrar. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados. E quando você percebe isso que você está lutando, não só pela tua carne, mas sim pelos principados, aí sim você vai entender aquilo que Deus quer na sua vida. Amém? Devemos sair sim da zona de conforto e deixar Jesus e entrar na sua, deixar Jesus entrar na nossa vida, porque a palavra já diz que o Senhor ele tem que estar no centro de tudo. Não é só um pouquinho, é no tudo. Ele nos dá tudo. Amém? E Ana, eu vejo aqui nessa passagem de Ana aqui também, que Ana, ela lutava contra algo que havia na vida dela. Ana, ela lutava contra Penina. Porque Penina, era usada para poder, né, querer botar a Ana no chão, lá embaixo. Ela zombava de Ana. Ana, simplesmente, ela não lutava com as suas próprias mãos. Ela lutou sim. Ela teve vitória. Mas ela lutou com as armas de Deus, em oração. Aproveitando para falar sobre Ana, eu ouvindo uma ministração de uma pastora, ela calculou o tempo que durou essa luta de Ana. Foram aproximadamente 20 anos. Por quê? A conta que foi por causa do que o esposo dela falou para ela. Ana, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos. Isso quer dizer que Penina, a rival dela, já tinha tido muitos filhos. E uma gravidez demora quanto tempo? 9 meses. Então, esse tanto de filhos se passaram aproximadamente 20 anos. E Ana ali aguentando, Penina ali, provocando ela dia após dia. De ano em ano, elas iam ao templo e estava lá Penina, naquela mesma situação. Tipo assim, eu tenho, você não tem. Era tipo assim, desse nível. E eu tenho para mim que os filhos também estavam crescendo no mesmo nível. Os mais velhos já tinham aprendido com a mãe. Eles também implicavam com Ana. Quer dizer, era uma coisa, aos olhos assim, humano, insuportável para Ana. Mas o que Ana fez? Ana não brigou, Ana não esbravejou, apenas ela foi para os pés do Senhor. Ficou em jejum, sem se alimentar, só clamando ali. A força que ela tinha, pouca força, ela guardou, ela reservou para clamar ao Senhor. E é assim que nós mulheres devemos ser, não importa o tempo da sua luta, o quanto tempo já está demorando, mas a tua vitória vai chegar. Somente faça o que Ana fez, se derrame aos pés do Senhor, clame a Ele, que no tempo certo a vitória vai chegar. É isso aí, né? Ana, eu também escrevi aqui, né, falando sobre isso. E Ana, ela teve vitória no calado. Ela não precisou falar nada, né? E assim eu também temos que ter vitória no calado. A gente não precisa falar nada. Se nós temos um Deus, né, que luta por nós, para que nós vamos ficar falando, né? Então, só simplesmente nós deixarmos Deus lutar por nós, né? E Ana também orou também na vida de Penina. Mas ela teve ela ficou quieta. Por que ela ficou quieta? Tanto que, como a nossa irmã Paula falou aqui, que Penina ela zombava de Ana. Ela zombava. Ana poderia, sim, né, revidar tudo aquilo que Penina fazia, mas ela simplesmente se calou. E é no calado que nós vencemos.
né? Isso aí, a fé dela prevaleceu, né? E Penina mais, ela preferiu ficar quieta. E ela poderia chegar para o seu esposo e expor tudo aquilo que estava acontecendo. Simplesmente ela se calou. E às vezes nós, né, não se calamos, derramamos tudo, né, na coisa, acabamos se dando mal. Por quê? Quando nós derramamos tudo, jogamos tudo, né, ao vento, o inimigo ele vem e começa a fazer arruaça. E é assim que Deus faz. Mas quando nós se calamos, deixamos tudo na mão do Senhor e preparando o caminho, e o Senhor ele prepara o caminho, ele mostra para você, filha, é desse jeito que eu quero que você faça, não é daquele jeito. Se cala, é melhor você se calar, é melhor você ficar quieta, porque quando você fica quieta, você vai ser vencedora, você vai vencer, né? E Ana, ela preferiu ficar calada, não despejou tudo na mão do esposo. Ela falou tudo, mas não. Ela derramou sim tudo nas mãos do Senhor. O que ela tinha para botar para outros, que às vezes, né, quando nós temos problemas, nós mulheres, né, geralmente as mulheres falam demais, né? Quando elas têm muitos problemas, elas começam a jogar fora ao vento. Ali, em vez da gente chegar, pedir o Senhor direção, Senhor, eu quero direção, eu quero que tu me dê direção disso. Não, nós ficamos preocupadas, deixamos o inimigo, né, levar, fazer, acontecer. Depois que o diabo vem, ele faz a arruaça, aí que nós vamos achar, né, de procurar o Senhor para poder endireitar aquilo que está tudo errado, mas nós não. A mulher virtuosa, ela olha o que o marido dela falou para ela, né? Ana, ela deixou tudo na mão do Senhor. E aqui em Provérbios, capítulo 31, fala sobre essa mulher. Eu estou falando aqui sobre Ana, mas tudo aquilo que eu estou falando sobre Ana está aqui nessa passagem aqui também, que fala sobre a mulher virtuosa. Ela foi tão elogiada pelo seu esposo por ela ser uma mulher sábia, né, digna de confiança do seu marido. O seu marido confiava nela, né? E prestativa. Era uma mulher prestativa, todos os momentos ela estava ali, né, prestando fiel, uma pessoa fiel, trabalhadora, né, porque tudo isso que às vezes a gente pensa que as pessoas, né, o nosso redor, as pessoas não vê, né, o que a gente faz, mas tem pessoas nos vigiando, observando o que a gente faz, o que a gente não faz. Viu lá a Tati? A Tati é uma pessoa, né, trabalhadora. A Paula é uma pessoa trabalhadora, né? A Paula fala com ela está sempre pronta a servir. Né? Isso tudo é uma mulher virtuosa. Isso cai tudo né, sobre uma mulher virtuosa. Então, nós temos que ser essa mulher virtuosa, que diz também aqui no versículo 4, cuidadora, adquire uma propriedade. Ela é uma mulher cuidadora. Ela cuida, né? E a mulher foi feita para isso. Às vezes a gente, né, tem mulheres que ela porque fala que o marido é a cabeça, né? Eu vou ser sincera. Teve uma vez que uma escola bíblica dominical, o irmão dando aula, né, pra gente. Aí sinceridade, eu falei que ele era machista. Por quê? Porque ele falou muito dos homens e a mulher ele deixou de lado. Aí o que acontece? Para mim, no meu entender, eu entendi que ele, no meu entender, não estou dizendo que ele falou, né? No meu entender, eu achei que eu
como mulher, eu tinha que andar igual uma múmia atrás do meu esposo. Mas não é assim. A mulher, ela tem que estar lado a lado do marido, né? Ela tem que estar sempre junto. Aonde ele estiver, ele tem que estar, ela tem que estar. Aonde ele for, ela tem que ir. Não é? É isso aí. É cuidado. Isso é cuidado. Entendeu? E eu achei, naquela quando eu achei, eu falei, não, mas eu não falei para ele, claro que eu não falei para ele, né? Aí eu falei, nossa, mas esse homem é tão machista. Mas não é machista. Por quê? A palavra do Senhor que diz aqui para nós, é a palavra que diz, né? Que a mulher tem que ser sábia. A mulher sábia, ela fala sobre isso, que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola, ela destrói, né? Então, nós temos que ser sábia, nós temos que fazer tudo isso aqui, ó, mulher virtuosa. Fala com sabedoria, que às vezes nós não temos outra, né? Você está me entendendo? Ela tem que ser sábia. A sabedoria, ela vem de onde? Vem de Deus. E a mulher que busca Deus, ela sabe, ela é sábia. A mulher que busca Deus. Por mais que ela, sabe, ela de vez em quando sai assim um pouquinho, né? Mas quando ela cai em si, ela, Deus, eu acho que eu falei demais. Meu Deus, eu acho que não era para me ter falado. E é desse jeito, né? É saber, a mulher sábia. Isso é a mulher sábia, né? Fala com sabedoria, influencia e aceita o louvor por seus filhos, né? Às vezes tem casa que geralmente, olha, às vezes eu fico imaginando. Tem casa, eu não vou negar não. Quando eu não tinha Jesus, eu já fiz muito isso. Meus filhos falavam comigo, vai, cala a boca. Era desse jeito, né? Mas era desse jeito, tanto que o meu filho mais velho, ele fala para mim assim, mãe, tu mudou muito. Ele fala para mim, tu mudou muito. Porque eu era totalmente diferente, mas eu não tinha Jesus. Quando eu comecei a conhecer Jesus, eu mudei muita coisa. E através também de trabalhar com um adolescente. Eu fui trabalhar com um adolescente, eu comecei a entender a cabeça de adolescente, porque às vezes a gente não entende. Por mais que a gente queira entender, mas nós não entendemos. Entendeu? Aí, quando eu comecei a trabalhar com adolescente, eu comecei a entender a cabeça dos adolescentes. Aí eu comecei a me policiar dentro do meu lar. Porque às vezes eu falava coisa que não era para falar. Menino, tu é burro. A gente faz isso, né? Falta de quê? Sabedoria, né? A gente fazia muito isso. Eu já fiz, eu não vou negar não, eu já fiz muito isso. Porque falta de sabedoria. Menino, tu é burro. Hoje eu olho para o meu filho mais velho e falo, ai Jesus, eu chamei ele tanto de burro. E é um garoto inteligente. Graças a Deus, é porque o Senhor, ele é misericordioso, né? Ele não deixa. Hoje, depois que eu aceitei Jesus, que eu me vi, entendeu? Eu comecei a cancelar muitas coisas que eu falava com meus filhos. Eu comecei a cancelar. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Então, é falta de sabedoria, influenciadora dos filhos e despreocupada. E olha confiamente para o futuro. Eu vou ser sincera para vocês. Eu olho muito pelo meu futuro. Porque tem pessoas que falam assim, eu tô velha, não vou fazer mais, não sirvo para fazer mais nada. Não, serve sim. Você serve para fazer muita coisa. Você, mulher que está aí prostrada numa cama, que acha que não tem mais jeito, fala que eu acho que eu não vou servir mais para nada. Levanta dessa cama, age, reage, se posiciona, busca o Senhor, porque Ele vai te levantar.
quer sabedoria, quer, busca o Senhor. Quer ser uma mulher sábia, busca o Senhor. Quer ser uma mulher virtuosa, busca o Senhor. Nesta tarde, eu te falo, não deixa o Senhor, não deixa o inimigo te usar, não. Deixa não. Levanta a tua cabeça, ergue tua cabeça. Você que às vezes fala, eu estou cansada. Que está cansada, mulher? Você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher que pode fazer muita coisa. Levanta, levanta, toma ânimo, porque o Senhor te dá ânimo. Pede ao Senhor ânimo, Senhor, me dá ânimo, eu preciso, eu gosto, eu quero caminhar. Você que está parada, não faz nada, não consegue ir nem para a casa do Senhor. Eu te falo hoje, levanta dessa cama, levanta deste lugar. Não se prostra, não. Procura uma igreja, procura um lugar. Vai adorar o Senhor. Vai adorar o Senhor. Não para, não. Não se para. Não deixa ninguém te parar, não. Por mais que é difícil. Porque eu sei que às vezes é difícil. Às vezes nós estamos tão cansadas, tão enfadigadas, que nós não queremos fazer mais nada. Mas o Senhor, Ele dá ânimo. Ele dá ânimo. É só buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora dar uma pausa. Já voltamos. Amém? Shalom, pessoal. Creio que já é próximo de meia-noite. Correto? Isso, meia-noite 1. Meia-noite 1. Há pouco tempo agora eu estava na cama, rolando para lá e para cá. E o sono, de certa forma, não vinha. Eu creio que era um incômodo para que essa palavra fosse emitida. Essa palavra ela já tem um tempo ecoado entre o povo que é próximo a mim. Eu creio que é um momento oportuno para que ela seja divulgada. É sobre a continuidade do terror que tem sido instalado, enquanto as pessoas têm servido de massa de manobra para um objetivo terrorista. E é claro que o Império das Trevas se aproveitam disso. É claro também que principados e potestades, em específico Leviatã, tem manipulado, tem gerado orgulho. O objetivo é de destruir ministérios, é de destruir a igreja, é de destruir o governo que Deus tem estabelecido sobre essa terra. Por mais que muitos discordem, o selo que precisa ter sobre uma nação é o selo da hombridade, da verdade, da anticorrupção. E a nossa nação, de certa forma, precisa despertar. É claro que isso precisa começar dentro da igreja. Como igreja, um dos objetivos maiores que tem acontecido no momento é que eu tenho percebido as pessoas sendo assoladas pela sugestão da morte, pelo aquilo que a morte pode fazer. Eu quero te motivar a se desfazer desse sentimento, dessa neurose que tem sido liberada, para que, de certa forma, o propósito, o sonho, a razão divina continue sendo realizada sobre as nossas vidas. Uma frase de efeito que Deus colocou no meu coração e no meu entendimento, eu preciso que todos que têm ouvido essa palavra consolide isso também, é que uma vida sem propósito é semelhante ao suicídio, porque uma pessoa que vive sem propósito nessa terra, mesmo que ela tenha tomado alguns cuidados básicos, um cuidado do físico, da mente, de coisas tão humanas, ela simplesmente está adiando algo que futuramente irá acontecer, que é a morte. Eu quero que você desperte, use o teu entendimento. Existem pessoas ao nosso redor que servem de modelo, de exemplo, pessoas que
na realidade fazem parte da nossa família, no ciclo de amizade, pessoas que nós presenciamos na mídia, referências que talvez nunca nos aproximamos dela, mas de fato não existe ninguém nessa terra que não passará pela experiência da morte. Todos, enquanto Cristo e Yeshua não vir, todos terão essa experiência, e isso é inevitável. O mal é que no decorrer da vida, no processo natural, com as circunstâncias que têm acontecido, nós esquecemos disso. Mas o problema é que quando nós tomamos isso como um estado de terror, é o que mais tem se encontrado. Mesmo que nós sejamos alcançados com o Covid ou com qualquer outro acontecimento, se nós vivemos uma vida de propósito, até a nossa morte terá um propósito. Porque um justo, uma pessoa que vive os princípios do reino, que tem servido de referência sobre essa terra, mesmo quando morre, toca alguém. Porque de fato, aqueles que vivem a vontade de Deus, assim como Yeshua, a semente, antes de ser plantada, ela precisa morrer. Aí sim, ela germina e gera depois muitos e muitos frutos. Existem referências, pessoas próximas que poderão morrer, mas o importante é o legado que deixa. De fato, eu não tomo como título o acontecimento da morte. Eu posso dizer que todos aqueles que vivem os princípios de Deus, de certa forma, realmente não morrem. Eles são plantados porque eles deram frutos e frutos permanentes. O legado de uma vida com Deus, ele precisa continuar através da posteridade. A minha geração precisa ser alcançada, mas como referência bíblica sobre o terror, sobre todos os acontecimentos, o único manual que tem nos dado um norte são as Escrituras, ao ponto de que nenhum outro modelo de homem ou de referência espiritual vai nos falar sobre vida eterna, a não ser Yeshua. Não é à toa que quando um momento de confronto, ele pediu para que todos os discípulos fossem dissipados, saíssem, abandonassem se quiserem. Mas Pedro, como uma resposta muito forte, muito direcionada pelo Espírito, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? A minha esperança está totalmente voltada em Yeshua, porque é o único que pode nos dar a vida eterna, porque é o único mediador entre o Abba e nós. Nós precisamos levar isso a sério. A referência hoje a ser lida se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu preciso resumir, porque assim como Paulo disse, quando essa revelação chegou até mim, eu fiquei como se fosse fora de mim. Talvez as expressões, a forma como tem sido passada, a dinâmica, não foi de certa forma como o momento que eu recebi, mas eu espero que da mesma forma isso gere um impacto e uma transformação dentro de cada um de vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que diz assim, quando o que parece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então esta passagem das Escrituras será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e o pecado deriva do poder da lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de uma forma vigorosa quanto possível, sabendo que em união com o Senhor seus esforços não são em vão. Onde está a morte? Aonde está a morte?
Nós precisamos entender e realmente encararmos essa situação dessa forma. A única esperança é nós estarmos voltados a Yeshua. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho, porque eu sei do futuro que me espera. No presente eu preciso semear isso. A motivação, aquilo que precisa ser gerado em todos nós. De certa forma, precisamos tomar todos os cuidados, precisamos ter zelo pelas pessoas mais debilitadas, fragilizadas. Não podemos banalizar. O dom mais precioso que Deus tem nos dado é o dom da vida e precisamos zelar pela vida que Ele tem nos dado. Por isso, meu irmão, eu te motivo a você não temer nada e nem ninguém. Yeshua, com todo o processo de vivência, cumprindo com o ídolo do Pai, de certa forma também ele já esperava a morte, ele sabia que aquilo era uma consequência, mas ele teve domínio sobre a morte. Assim como Yeshua ressuscitou, tomou a chave da morte, a chave do inferno, e ele irá nos dar acesso à vida eterna, porque somos co-herdeiros com Cristo Jesus, e aquilo que nos espera é a vida eterna, porque cabe ao homem morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Eu preciso também te despertar para um momento de conserto. Todos nós precisamos alinhar o nosso caráter, alinhar a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos juntamente com Yeshua, para que realmente o reino seja manifesto. O reino só pode ser manifesto através de um posicionamento correto, porque todas as ações do anti-reino já têm sido manifestas sobre esse mundo, e o mundo jaz no maligno. Nós podemos perceber tantos os conflitos políticos, pessoais, a ganância, a corrupção, a mentira, a farsa, os desejos de forma grandiosa se apoderando de todos. Nós precisamos deixar um legado. Amém? Não tema a morte, siga Yeshua, mergulhe profundo na sua chamada. Shalom, shalom, um beijo no coração de todos. Shavuot. Shalom, estamos de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas mulheres da Bíblia. Separei aqui algumas para nós estarmos falando. E eu quero falar de Abigail. Abigail era uma mulher, como nós já sabemos, sábia. Ela fez a diferença para a vida, porque o processo que ela passou foi um processo que levaria à morte. Por isso que nós podemos dizer que a diferença foi para a vida. Esposa de Nabal, como nós sabemos, um homem rude e mau. A ignorância de Nabal quase levou sua família à destruição ao insultar o rei Davi. Abigail procurou pacificar a situação, intercedendo e colocando-se no lugar, culpando a si pela situação. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, verso 32 e 33. Diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingaste. Vou ler o 34 também. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino.
Quer dizer, entendemos aqui que Davi, a intenção de Davi era exterminar toda a casa de Nabal, até os empregados. Não ia sobrar ninguém. Se bobear, acho que nem os animais não ia sobrar. Suas principais características de Abigail, como nós já falamos, sábia, né? Inteligente e prudente. Está lá em 1 Samuel 25:3. E diz sobre ela, sobre Abigail. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Aqui, no versículo 3, diz que ela era formosa. Ela se colocou de joelhos diante de Davi e deu diversos motivos para que ele não fizesse uma matança. Pacificadora, além de impedir uma chacina em sua casa, ela prezou pela paz. E para contar para o seu marido, naquela situação toda, esperou ele estar sóbrio para poder contar o que ela tinha feito, como que ela agiu com Davi. Quer dizer, isso demonstra muita sabedoria. E nós, mulheres, precisamos adquirir essa sabedoria, de saber o momento certo de falar. Existem momentos que nós devemos ficar quieta, e existe o momento certo de falar. Tudo isso, nós pedindo a Deus direcionamento, Ele vai nos dar esses momentos, nós vamos saber nos frear, e no momento que tiver que falar, nós vamos falar. Eu creio que Davi não a tomou por esposa só por sua beleza física, né? Que a Bíblia diz que ela era formosa, mas por seu caráter íntegro e por sua sabedoria. Ela era uma mulher de caráter, um caráter íntegro e uma mulher sábia. E meio a essa situação toda, é o que ela fez. Ela soube como agir. Outras mulheres, o que elas iam fazer? Já que sabia que tinha um marido rude, grosseiro, elas iam querer mais que ele se desse mal, né? Mas ela não. Ela se colocou no lugar de intercessora, de pacificadora, fez um papel que muitas mulheres não fariam. Não digo nem só naquela época, agora também, porque hoje em dia parece que existe uma competição entre homem e mulher muito grande. E no meio do povo de Deus, então, a gente não deve ser assim. Às vezes, a pessoa que não tem Jesus ainda, ela age com mais prudência nessa área. E os cristãos precisam ter, porque nós temos a Cristo, temos a palavra que nos ensina como ser prudente, como ser pacificadoras, como nós sermos sábias em meio às situações, em meio aos conflitos, né? E agora eu vou falar um pouquinho de outra mulher, Lídia. Ela era comerciante de tecido de púrpura, artigo bem valioso naquela época. E o que me chamou a atenção que para poder preparar aqueles tecidos, era preciso muito trabalho. Isso quer dizer que ela era uma mulher muito trabalhadora. Tinha que ir no mar, né, na praia, buscar marisco, moluscos, acho que é assim que se chama, e usar tudo essas coisas para tingir. Então, ela necessitava até de sabedoria, de ser trabalhadora e de uma equipe ao lado dela. Pessoas, né, para ajudá-la ali. Confiante em sua fé em Cristo, era firme. Abriu sua casa a Paulo, até que fosse estabelecida a igreja em Filipo. Ela teve um papel importante na edificação da igreja naquele lugar. Quer dizer, ao abrir a casa dela para Paulo ficar, ela foi a precursora da igreja naquele lugar. É como se fosse agora, vamos dizer, uma célula que ela abriu. Até a igreja ser aberta, as portas da casa dela estariam abertas para Paulo. Em Atos 16, capítulo 16, verso 15, fala sobre a atitude dessa mulher chamada Lídia. Atos 16, 15. Diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quer dizer, a fé dela era tanta que ela constrangeu Paulo a ficar na casa dela. Era uma mulher de fé, uma mulher de atitude, né? Determinada. E eu acho, na minha opinião, ela foi uma mulher corajosa. Porque naquela época o evangelho ainda não tinha chegado. Lá naquele lugar tinha acabado de chegar. Então, muitas pessoas iam criticá-la por aquela atitude de hospedar pessoas
veio de outro lugar, estrangeiros. Nem todos os povos tinham esse hábito, né? O povo judeu, não. A Bíblia mesmo ensina ter a hospitalidade. Mas outras pessoas não têm. E ela foi uma mulher determinada e corajosa. Eu vou falar um pouco sobre o significado do nome dela. A característica, né? Lídia era o nome de uma região da Ásia Menor, a qual ficavam algumas cidades, entre elas Sardes, Tiatira e Filadélfia. Lídia pode ser uma forma adjetivada, né? Quanto ao nome Lídia, este pode ser uma forma adjetivada como a mulher Lídia ou a lidiana, pois tais nomes éticos eram comuns, mas também Lídia pode ser igualmente um nome próprio. Tanto que o nome dela pode ser dado pelo lugar onde ela vivia, ou pode ter sido um nome próprio. E a minha mãe, ela se chama Lídia, eu gosto muito desse nome, né? Por isso que eu escolhi essa mulher em especial, pelas características dela, qualidade, também por isso. A qualidade que ela tem agora, vamos falar um pouquinho. Ela era empreendedora, temente a Deus, trabalhadora, né? E assim que nós devemos ser hoje em dia. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre essas mulheres é o que a Conceição falou no início. Elas se encaixam com a mulher de Provérbios. Porque a mulher de Provérbios 31, ela era tudo de bom.com. Vou falar igual uma pregadora aqui, eu gosto muito. Ela tinha essas qualidades e tudo mais. E muitas das vezes a gente pensa assim, meu Deus, uma vez eu já falei aqui numa consagração, é impossível, essa mulher de Provérbios ela é surreal, ela não existe, mas existe. Se nós buscarmos no Senhor as características dessa mulher, a sabedoria do alto, nós vamos conseguir sim. Não é impossível, gente. Principalmente nós precisamos sim buscar. Nessa geração que nós vivemos, então, que está precisando de se levantar mulheres como mulheres de Provérbios, aquela mulher de Provérbios. Está precisando muito, porque nós estamos vivendo uma era de empoderamento feminino, de feminismo, de tanta outra coisas que, falar a verdade, descaracteriza muitas mulheres. Elas pensam que estão abafando, mas, na verdade, elas estão descaracterizadas. Maria de Betânia, essa é a mulher que ungiu Jesus. Ela não era uma mulher de boa fama, até seguir a Jesus. Ao ungir o mestre com nardo puro, chegou a ser criticada pelos discípulos por desperdiçar algo de grande valor. Ela pegou aquele nardo puro, equivalente a um ano, né, de trabalho. Acho que era 300 denários que ela tinha. Era muita coisa, muita coisa. Era uma pequena fortuna, né? Um salário mais. Era uma pequena fortuna que ela tinha em mãos. Ela manteve-se calada, mas Jesus a defendeu. Seu grande exemplo foi reconhecer a Cristo com tudo o que ela tinha e não deixou de adorar a Deus devido às críticas. Está lá em Mateus 26:13. Ela não deixou, mesmo sabendo que ia ser criticada, ela não deixou de adorar ao Senhor. E quantas das vezes hoje em dia, até nós mesmos, algum tempo aconteceu isso conosco, por falta de sabedoria, por vergonha, timidez, a gente deixou de adorar ao Senhor por medo de ser criticada. Não, deixamos de ser uma adoradora extravagante, uma adoradora como o Pai procura, né? Ele procura verdadeiros adoradores. Mas essa mulher não, ela não teve medo de ser criticada. Está aqui no 13. Diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Onde o evangelho chegar, a história dessa mulher vai ser contada. Ela, com certeza, ela deixou um legado. Ela está sendo lembrada até hoje, né? Com os feitos dela. Ela também era humilde, porque não se importava com o dinheiro, mas preferia ficar ao lado do grande mestre, ouvindo seus ensinos preciosos. Ela encontrou sua riqueza no reino dos céus. Foi o lugar onde ela preferiu depositar, né, o tesouro dela. A riqueza dela estava ali, no reino dos céus. Logo, Maria de Betânia, aquela mulher que se assentou de maneira submissa e piedosa aos pés de Jesus para ouvir suas palavras e que foi por ele elogiada, essa Maria de Betânia, por ter escolhido a melhor parte, era a mesma mulher que foi identificada pelo evangelista Lucas
e pelos convidados do jantar com uma mulher pecadora. Está lá em Lucas 7, capítulo 7, do 37 ao 39, que fala sobre essa mulher. Diz assim: eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, né? Ali houve o julgamento daquele homem, né, do dono daquela casa, dizendo que se Jesus soubesse quem era aquela mulher, mas Jesus sabia o tempo todo quem era aquela mulher. E ele chegou ali naquele lugar, ninguém deu água para ele lavar os pés. Aquele ato daquela mulher, ela se derramou. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, enxugou com os cabelos. Não sabemos exatamente que tipo de pessoa foi Maria. O que sabemos com certeza é que depois ela escolheu a melhor parte. Está lá em Lucas 10, 42. Só fala que no início que ela era uma mulher, não era uma mulher de boa fama. Mas sabemos que ela depois, né, desse ato dela, ela escolheu a melhor parte. Diz assim, 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós sabemos disso, que a boa parte, a melhor, ficou com ela. Ou seja, converteu-se a Cristo e passou a ter uma vida maravilhosa. É isso que importa. O que importa não é como nós começamos, e sim como nós terminamos. Então eu digo para você, mulher que está me ouvindo nessa hora em casa, não importa a maneira que você está agora, isso não quer dizer que é o fim. O Senhor, Ele tem todo o poder para te restaurar. Basta você querer se levantar desse estado, dessa depressão, desse cansaço, desse desânimo. Se levante. Tome posse daquilo que o Senhor tem. Para tudo tem que haver um esforço, uma vontade sua. Você dá o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer que você depende de Cristo e se levantar dessa situação, porque tudo Ele pode fazer. Não importa o seu passado, não importa quantas pessoas te acusam, te criticam. O que importa é que Jesus te ama e Ele está olhando por você. Se você se levantar e for em direção a Ele, Ele já está automaticamente de braços abertos te aguardando, amém? Vou falar um pouquinho de Priscila também. Priscila, ela é um exemplo de trabalho em equipe. Por que em equipe? Porque ela trabalhava junto com o marido dela, que se chamava Áquila. Áquila, para espalhar a palavra de Deus, eles dois, né, Priscila e Áquila, eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja em sua casa. Assim como Lídia, eles também fundaram, abrigaram a igreja no início em sua casa. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Está lá em Romanos 16, 3 e 4. Esse homem chamado Apolo, a palavra diz que ele era um homem culto, né? E Priscila e Áquila, eles prepararam esse homem para a obra de Deus. Romanos 16, 3 e 4. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui foi Paulo saudando esse casal, que eles abrigaram, ensinaram a palavra. Ela era uma mulher sábia e amante das Escrituras, professora, porque ela conhecia bem as Escrituras, igual eu falei, ao ponto de ensinar, Apolo os caminhos do Senhor. Ela era também cooperadora. O apóstolo Paulo a chamava dessa forma, e é a primeira mencionada na longa lista de saudação, igual ali aqui no versículo 3, Saudai Priscila,
Áquila. Aqui tem uma longa lista de saudações, mas ela era, né, achada nessa lista, foi a primeira achada. Romanos 16 mostra também a importância no ministério de Paulo, a importância desse casal. Corajosa, como mostra o versículo em destaque, ela arriscou sua vida por Paulo, ela e o seu esposo, né? Certamente ele teve uma coragem, muita coragem e fé para arriscar, porque foram expulsos de Roma. Houve um período que eles foram expulsos. O imperador Cláudio não quis mais que eles ficassem lá. Com certeza foi por causa do evangelho. Eles eram fabricantes de tenda, ela e o marido. O nome dela aparece 6 vezes na Bíblia. Muitos estudiosos acreditam que ela e seu marido foram martirizados em Roma. Depois de ser expulso por esse imperador Cláudio, eles voltaram, depois de um tempo, para Roma, e foi em Roma que eles foram martirizados. Quer dizer, é muita coragem, é muito amor, a pessoa saber que existe perseguição, porque naquela época era muita perseguição, e doar a própria vida, né, o tempo, tudo que ela tinha em prol da obra de Deus, em prol da igreja do Senhor. Hoje em dia está faltando isso em nós, mulheres, coragem para abrir mão, às vezes, do nosso tempo, sair da nossa zona de conforto, ir atrás de vidas, de alma, abrir a porta da nossa casa, até mesmo, sei lá, abrir uma célula, fazer aquilo que o Senhor te direciona, verdadeiramente, para você fazer algo em prol da obra. Porque vidas, a cada minuto, segundo, vidas estão perecendo. É uma realidade cruel. Pessoas estão se tirando a própria vida, pessoas estão desistindo da vida. E o povo, a terra clama por socorro. E nós, os filhos de Deus, precisamos manifestar o Pai. E através disso, buscando ser mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres que põem a mão no arado e não olham para trás, não retrocede. Sim, fazendo o nosso papel, nossa chamada nessa terra, é que nós vamos vencer. E conforme nós cuidamos das vidas que necessitam, Deus cuida dos nossos. Com certeza Ele cuida da nossa casa, do nosso marido. É o que a Conceição falou no início. Tem conflitos dentro dos nossos lares. Nós temos sim que ser sábios para apaziguar, ter sabedoria, saber o momento certo de calar, de falar, de reagir, tudo. Mas também buscar não deixar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o Senhor, Ele se agrada disso. Por isso aqui na Maoa tem se levantado mulheres, existe um novo tempo se levantando, e o Senhor tem levantado mulheres valentes, mulheres guerreiras, que não têm medo de colocar a mão no arado. Mesmo que ainda nós não somos totalmente aquelas mulheres de Provérbios, mas nós estamos buscando a cada dia, porque como a palavra diz, é de glória em glória. Então, o que nós não podemos é parar, é de fé em fé, retroceder jamais. Somente olhar para Cristo, que é o alvo, e fazer a vontade dele. Amém? Vou passar aqui para a Tati para ela falar um pouco. Bom, existem mais mulheres na Bíblia. Nós sabemos que a quantidade de mulher é muito grande. Às vezes a gente fala assim, mas as mulheres não eram contadas, não tinham oportunidade, não tinham vez. Mas se está aqui na palavra, relatando esse tanto de mulher, se deixou aqui, é sinal que elas fizeram. Elas marcaram o tempo na geração delas. Né? E assim como elas, nós também precisamos deixar um legado em vida. Não é esperar morrer para deixar um legado. É agora, o tempo é hoje, é esse. Como a pastora mesmo diz, a ponte se quebrou. Não tem como a gente olhar para trás e nem voltar, quanto mais voltar. Então, o legado que nós precisamos deixar é agora, é hoje, de mulheres fervorosas, mulheres submissas a Deus, aos nossos maridos, mulheres que cumprem com sua palavra, né? Que quando ela coloca ali, vou fazer isso, ela faz. Porque, primeiramente, ela tem um compromisso com Deus, depois com os homens. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. A cada dia eu tenho buscado melhorar. Como a Conceição também falou, antes existiam conflitos, sempre existiram e sempre existirá. Mas antes eu não sabia como resolver. Agora não, agora as pessoas também olham para mim e dizem, olha, você mudou muito, agora eu já sei como levar aquilo diante de Cristo e diante das pessoas também. Porque nós precisamos resolver diante das pessoas. Primeiro a gente fala com Deus, depois a gente resolve com as pessoas.
E isso tem mudado muito, tem feito a diferença. Porque se nós formos sinceros com Deus e com o nosso próximo, com quem a gente está vivendo, isso vai mudar muito o nosso relacionamento, né? E relacionamento é uma coisa complicada. Se nós tivermos um bom relacionamento com o Pai, buscarmos isso todos os dias, com o nosso próximo também precisa ser a mesma coisa, termos um bom relacionamento. Porque dentro de uma casa existem várias pessoas com pensamento, com atitude diferente. Então, nós precisamos saber como lidar para ser como Abigail, apaziguadora, né, levar a paz em meio ao conflito, saber o que falar para apaziguar um conflito, buscar a sabedoria do alto, entendeu? E resolver aquela situação. Não jamais colocar lenha na fogueira. Você vê que o negócio está quente, que os pavios estão curtos, tá difícil. Você tem que saber como chegar naquela situação, pedir a Deus sabedoria e apaziguar. Né? Como nós falamos aqui numa outra live sobre um lar em conflito, eu falei um pouco sobre isso. As atitudes que nós precisamos ter. Ontem mesmo meu filho falou assim, mãe, meu filho mais velho, a gente tem que orar muito. Eu estou vendo que lá onde eu trabalho está muito difícil, que não sei o quê. Aí eu falei brincando, mas sério, né? Que tem hora que a gente brinca, mas fala sério. Isso, vamos orar, vamos colocar um propósito, vamos colocar um culto todo dia aqui em casa, todo dia culto. Aí ele olhou assim, porque é isso, é culto, é todo dia chamar a existência que não existe, chamar a presença de Deus, porque não existe outro meio de você vencer. É levando primeiro para o espiritual. Não existe, ali, na presença de Deus, buscando a face dele. Às vezes você pensa que vai vencer de outra forma, usando a tua sabedoria, a tua humanidade, sabedoria humana, a tua carne, usando os seus argumentos. Nada disso é válido. Quando primeiro se busca o reino de Deus, a vontade de Deus, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Tudo vai dar certo. Você vai ver que o caminho vai, automaticamente as coisas vão acontecendo. Basta nós buscarmos, colocarmos propósito com Deus, buscar em primeiro lugar Deus, e depois em segundo a nossa família, depois as demais coisas, trabalho, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Vamos agora para um breve comercial, daqui a pouco nós retornaremos. Fique aí esperando. Shalom, shalom. Preciso deixar uma palavra para vocês. No processo instintivo da espiritualidade, nós aprendemos a ignorar coisas que um homem natural jamais ignoraria. Estou num ciclo de revelação e de palavra vindo diretamente do trono de Deus, em que a palavra de motivação que há de ativar um rebanho é que nós precisamos ser águias. Nós precisamos andar com as águias. Nesse processo, nesse instinto espiritual, eu aprendi a ignorar o medo dos meus mentoreados. Quando eu exerço a liderança, eu preciso deixar um pouco da minha humanidade de lado para que o homem espiritual seja aguçado. E com isso, eu tenho aprendido a ignorar o medo dos meus discípulos. Assim como a águia acaba em um certo determinado ponto da sua vida, ignorando o medo da sua prole. Chegou o momento de serem empurrados para fora do ninho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Já não mais posso ser tomado pelos meus medos, pelas minhas neuroses, pelos sofismas, porque eu preciso ter ousadia, preciso ter intrepidez, preciso ser destemido. E Yeshua é o maior exemplo disso. Ele é o maior modelo disso. Ele teve medo, com certeza. Ele foi assolado,
com certeza, mas ele foi destemido, intrépido e concluiu com o desejo do coração do Abba. E na realidade esse é um ciclo de palavra de motivação que nós precisamos dar continuidade. Eu, como líder, tenho ignorado o medo dos meus discípulos e tenho empurrado eles para fora do ninho. Assim, eu entendo que eles irão voar. É claro que pode, no decorrer do tempo, surgir o argumento: ah, mas águia, ela nasceu com asa, ela nasceu para isso. Eu tenho sido o canal de ativar o rebanho que Deus colocou ao meu cuidado para ativá-los a fazer aquilo porque eles foram chamados. Eles foram chamados para adorar, a tempo e a fora de tempo. Amém? Que você consolide isso no seu coração. O que eu preciso entender? Yeshua, ele, no momento de conflito, o pai ignorou, ao ponto dele declarar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Existem momentos da nossa vida que nós não vamos entender o processo, mas esse processo precisa ser concluído para a glória de Deus Pai. E é o meu pedido, consolide isso no seu coração. Yeshua é o maior modelo de todos. Ele estava de braços abertos, nos ensinando como se deve voar. A cruz é o início de tudo. Não saia dela. Amém? Um beijo no coração de todos. Shalom, shalom. Shalom, boa tarde. Estamos de volta, né? Nossa live falando um pouquinho de mulheres, né? E aqui foi falado, né, um pouquinho de algumas mulheres aqui da Bíblia. A Paula citou aqui, são muitas mulheres, não tem como você falar de todas elas, né? São várias mulheres na Bíblia. E eu estava num pensamento em casa sobre o Provérbio 31, né? Como a Conceição abriu aqui. E nós, mulheres, temos que ser essa mulher de provérbio, buscar todos os dias chegar ao nível dessa mulher, porque é necessário, né? E hoje em dia nós estamos vendo muitas mulheres, né, desobedientes à palavra de Deus, desobediente dentro do seu lar, aos seus esposos, né? E nós temos que estar procurando mudança todos os dias, porque senão nós vamos viver a nossa vida sempre em conflito, em brigas, em guerras. E como foi falado aqui, né, a Abigail, né, temos que ser uma mulher sensata. Ela tinha tudo, né, para ser uma mulher revoltada, né, pelo marido que ela tinha, arrogante, né, covarde. E ela teve oportunidade também quando Davi, né, quando ela ajudou Davi, ela poderia ter oportunidade de pedir Davi para tirar a vida dele, para ela se livrar daquele conflito que ela vivia. Mas não, ela escolheu salvar toda a sua família, escolheu, né, salvar, né, a vida deles. E eu vou falar um pouquinho também sobre a mulher de Ló também, né? E ao que está lá em Gênesis, né, 19, que fala um pouquinho. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra e disse eles: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Eu me perdi aqui, gente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque a esposa de Ló, ela desobedeceu uma ordem de Deus. Ela desobedeceu uma ordem que foi dada. A esposa de Ló não precisava morrer. Não tinha necessidade dela ter morrido.
né? Mas como foi uma escolha, né? Obedecer e viver ou desobedecer e morrer buscando os prazeres do mundo. A esposa de Ló, ela preferiu o quê? Desobedecer. E quanto nós, mulheres, né, estamos desobedecendo a voz de Deus, né? Porque muitas das vezes Deus, ele direciona um comando a nós queremos ir para outro. Não queremos obedecer, seguir aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Eu confesso que eu fujo muitas vezes de algumas coisas que Deus, né, me envia a fazer, a falar. Só que eu entendo que quanto mais a gente foge, mais a gente é pegada. Porque não adianta você fugir daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, nós mulheres, que nós possamos ser mais obedientes, né, à voz do nosso Deus, ser mais obedientes a nossos irmãos, que nós vamos também ser baixo, né, dentro de casa, ser deixada ser maltratada, aceitar qualquer coisa. Mas muitas mulheres hoje, né, elas não estão sendo obedientes, elas estão querendo dominar, passar por cima da autoridade do passar por cima da ordem, né, que Deus deu a ele, ser o cabeça da casa, né? Muitas das vezes nós mulheres, algumas mulheres, elas, né, em frente na igreja ou em alguns lugares, elas se comportam de algumas, mas chega em casa, elas se comportam já de outra forma. Como existem homens, né, que usam máscaras na igreja, em casa é outra, existe mulheres também que usam máscaras. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque, quem me manda, vou fazer do meu jeito, não é assim. Então, nós temos que ser mais obedientes, né? E eu vou ler um pouquinho aqui de Gênesis. É, e aí, Gênesis 6, 3, capítulo 3, versículo 6. Ou podemos ler um pouquinho aqui do começo aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Eva, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher do fruto. Não. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocarás nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeste, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe-se fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Para aqui no momento. Então, aqui Eva, ela desobedeceu também, né? A ordem de Deus. Mais uma mulher. A gente falou várias virtudes de várias mulheres, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a desobediência também, né? Porque existe muita desobediência ainda, né? Existiu e existe ainda muita desobediência. E aqui, Eva, ela não se atentou no que a serpente disse, porque Deus já tinha, era face a face com ele, ela era feita a imagem semelhante de Deus, os dois. E aqui, a serpente que ela fez, ela reverteu, usou a própria palavra de Deus revertida para enganar Eva, porque ela já era semelhante. A visão dela já era aberta para ver tudo aquilo, ela já era íntima do Pai, sendo que a serpente ela enganou ela com a própria palavra.
Então, quando Deus fala que nós temos que ler, realmente nós precisamos ler, precisamos ter entendimento, porque Satanás ele vai usar a própria palavra de Deus para reverter, para tentar nos enganar. Por isso que temos que estar sempre atento, né? E Eva ela é um exemplo que nos alerta, né? Como eu botei ali, como é perigoso ficar pensando em coisas erradas. Porque muitas das vezes a nossa mente está vazia. Às vezes a gente discute ou está chateada, ou não concordou com certas coisas, ou começa, né, certas amizades, conversações que vai querer te levar para outro caminho. Né? Nós temos que vigiar muito com quem nós confiamos também, com quem conversamos, porque muitas das vezes você pensa que aquela pessoa está do seu lado e não, ela quer te destruir, né? Então Eva, ela é um exemplo que para nos alertar, né? Deus tinha dado uma ordem, né? E mesmo assim ela desobedeceu aquela ordem de Deus. Porque ela pensou literalmente o quê? A saciar a vontade da carne dela, né? Ela olhou, nossa, fruto muito bonito. Ah, então se eu comer, como a serpente falou, eu vou, né? Eu vou abrir meus olhos, minha visão vai abrir, sendo que a visão dela já era aberta, né? E ela não entendeu isso, ela se deixou ser enganada, né? Então, nós temos que ter mais sabedoria, mais entendimento daquilo que o Senhor tem falado conosco. E, como eu fui falar, né? Ter mais esposa também. Porque muitas das vezes nós queremos algo do nosso esposo, mas não fazemos algo para ele também. Nós queremos, exemplo, queremos ser honrada, mas tu tem honrado, né? A mesma coisa nós não temos feito com Deus. Deus, a gente às vezes pede tanta coisa e nós não temos contribuído, não estamos fazendo o que Ele tem nos pedido. E nós queremos que Ele faça o que nós pedimos, né? E a mesma coisa nós mulheres hoje em dia, eu confesso que às vezes melhorei muito, vista do que era, né? Mas nós temos que ser mais realmente mais passiva, mais coerente com as coisas do que nós falamos. Porque muitas das vezes na ira, na raiva, nós falamos muitas coisas que ofendemos, que ferimos, né? E nós temos que ter mais sabedoria naquilo que nós falamos, do que conversamos, porque muitas das vezes nós queremos respeito também dos nossos filhos, dos nossos esposos, mas nós não damos respeito. Queremos amor, mas não dá amor, dá carinho. Você tem dado carinho? Você tem conversa? Quer que ele pare e converse? Você tem conversado? Tem procurado saber também? Porque nós, mulheres, muitas das vezes, né, todas, não estou, né? Estou falando assim, em geral, algumas coisas, muitas das vezes nós somos egoístas, porque nós queremos, mas não queremos fazer. Queremos, mas não receber, mas não queremos dar, né? A mesma coisa com nossos filhos dentro dos nossos lares. Muitas das vezes a gente quer algo deles, mas nós não fazemos também. E errou, porque nós somos humanos, nós erramos, mas temos que reconhecer o nosso erro também. É outro ponto que muitas das vezes a gente erramos, mas não queremos pedir perdão, não queremos nos reconhecer aquele nosso erro, né? Então que venhamos, né, ser mais obediente, mais atenta à voz de Deus, porque muitas coisas têm acontecido pela desobediência, pela falta de atenção daquilo que Deus tem falado conosco, né? Muitos desertos, muitas coisas que nós vivemos, nós passamos porque nós procuramos estar ali. Nós procuramos viver aquilo ali por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Porque muitas das vezes, como eu falei, Deus fala, a gente ir numa rota, a gente vai em outra. Aí a gente vai e cai na nossa própria rede, na nossa própria cilada. E muitas das vezes a gente quer culpar Satanás. E muitas das vezes Satanás não tem nem nada a ver com aquele assunto, né? Foi nós mesmos que procuramos aquela situação, viver aquela situação. Então, que tenhamos mais atenção, mais, né?
pudor, mas temor daquilo que Deus tem falado com. E, e eu queria falar um pouquinho também, né? Sobre Ruth também, né? Ela era uma mulher que ela não precisava ter seguido Noemi, sogra. Ela poderia ter feito igual a outra nora dela, seguido o caminho dela, né? E ido, né, ao destino dela. Sendo que ela largou os deuses dela, largou a terra dela, largou tudo para seguir o Deus de Noemi. Foi aonde que ela também foi uma mulher muito virtuosa, vitoriosa. Por quê? Porque quando ela resolveu seguir o Deus de Noemi, a vida dela transformou, a vida dela mudou. E mudou a vida da sogra dela também, através da vida dela, né? Então, que nós venhamos, como eu falei, ser mais atenta, seguir mais os princípios, ler mais a palavra para que não possamos ser enganadas, vigiar as más conversações, vigiar a forma que você age dentro do seu lar, né? E não permitir que o inimigo venha te enganar, porque muitas das vezes a gente se permite, por pequenos detalhes, ser-se enganada, onde a gente é no nada a ver, e muitas das vezes a gente cai na cilada, né? Então, que venhamos ser mais esperta, ficar mais atenta, mais dispersa naquilo que Deus quer falar conosco e não fugir daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, do propósito de Deus, porque muitas das vezes a gente quer pular o propósito, né? E quanto mais você pula o propósito, mais Deus te aperta. Porque quando nós somos chamados, não tem para onde a gente correr, não tem para onde escolher, né? Muitas das vezes a gente se acha mulheres incapazes de falar, incapaz de ajudar alguém, mas é na nossa fragilidade, é no nosso jeitinho que Deus vai agir. Porque muitas das vezes a gente quer falar bonito, quer se portar bonito, pressionar, e não é isso que Deus quer. Ele quer te usar da forma que você é, da forma que você sabe falar, da forma que você sabe explicar. E Deus, ele não quer grandeza, ele quer sinceridade, ele quer coração puro, ele quer um coração sincero, né, rente a ele. Como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Deus também quer uma mulher segundo o coração dele. Por que não, né? Mas isso vai depender do nosso coração, da nossa sinceridade com ele, porque Deus, ele gosta de sinceridade, né? Ele gosta de humildade, ele não quer pessoas, né, soberbas, querer falar bonito e chegar lá fora ter um coração sujo, um coração que desagrada a Deus. Falar, né, como Deus fala muitas das vezes lá em Isaías, né? Às vezes nós falamos o nosso, posso falar, esqueci agora. Muitas das vezes a gente fala da boca, né, algo e e o coração está longe, né? Então Deus, ele quer um coração retido a ele, humilde, né? Humilde, que se rende, que se humilha aos pés dele. Amém? Então, assim, gente, hoje o que eu tenho para passar é isso. E eu vou passar para nossa irmã Paula, que está fazendo uma oração para as mulheres, né? E eu vou passar aqui para a Conceição um pouquinho. Amém. Glória a Deus. É isso aí, né? Nós temos que ser sábia, não uma mulher tola. Porque, como eu já falei, né, lá em Provérbios fala sobre a mulher virtuosa, né? Provérbio 31. E fala também sobre a mulher sábia. A mulher sábia, ele edifica a sua casa. E a tola, ela destrói, né? Então, que nós possamos ser essa mulher virtuosa, né? Que edifica nossa casa. Não ser uma mulher tola. Eu quero deixar também aqui, eu vou ler aqui algo aqui para vocês, para nós também, né? É uma coisa que eu gostei, eu li, gostei, e eu quero passar também para vocês. Fala assim: assim como a salvação está aberta a todos, tanto homem quanto a mulheres, Deus também chama todos para lutar nesta guerra,
Os homens não trabalham sozinhos. As mulheres lutam ao lado a lado com eles. As guerreiras cristãs não precisam de muitas forças físicas, nem de saber usar uma metralhadora. Mas as armas quais lutamos não são humanas, né? Que está lá em Efésios, né? Capítulo 6, versículo 10. As armas que Deus nos dá não são armas carnais, são armas espirituais, né? Nós lutamos com as armas espirituais em Jesus. Temos poder para vencer. Se você ama Jesus, você é uma guerreira no exército de Deus. Você tem responsabilidade de se preparar para a guerra, mas não vai lutar sozinha. Deus lhe dá as irmãs, os irmãos que lutam do seu lado. A igreja é aonde as tropas se reúnem. Não se esqueça de se apresentar para Deus quer mulheres guerreiras. Deus precisa de mulheres que lutam. Como eu já falei, né? Você que está aí atrás dessa câmera e se encontra prostrada, se encontra com depressão, como foi falado a nossa irmã Paula, acha que não tem mais jeito, que não dá mais, não aguenta mais. Pega essas armas que Deus te dá e levanta dessa cama, levanta daí e vai lutar, porque o Senhor chama mulheres virtuosas, mulheres guerreiras, chama mulheres com força, não chama mulher à toa, não. Ele prepara, quando ele chama, ele prepara para você vencer. Você é uma vencedora. Você é uma vencedora. Deus te dá as armas certas para você lutar. Agora basta você querer pegar essas armas e lutar como Deus quer. Não adianta. Como já foi falado aqui sobre muitas mulheres da Bíblia, né? A Paula citou o nome de muitas mulheres aqui. São mulheres que, né, elas não olhavam para trás. Elas tinham algo e sabedoria para ir em frente. Você também pode ter isso, sabedoria, para você ir em frente. Vai à frente. Deus está chamando mulheres que lutam, mulheres, sabe, batalhadora. Deus está te chamando nessa tarde. Levanta aí, mulher. Levanta. Não deixa o diabo te fazer de você um chinelo, não. Porque o diabo, ele quer isso. Te botar lá no chão. Deus está te chamando hoje. É hoje. Não é amanhã. É para hoje. É para agora. Se for possível, até para ontem. Levanta. Guerreia. Busca o Senhor. Amém? E você não vai lutar sozinha. Você vai ter sempre alguém para lutar com você. Estamos aqui. Você necessita de uma oração. Nós vamos estar orando. Dá o seu nome, bota o teu nome. Dá o seu nome. Para que nós possamos levantar um clamor pela tua vida. Você que se encontra com depressão, você que se encontra prostrada, você que não tem ânimo mais para lutar, não tem ânimo para se levantar. Dá o seu nome que nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar botando a tua vida nas mãos do Senhor, porque é só Ele que pode te levantar. A Paula, a nossa irmã Tatiana, ela jamais pode fazer algo por você,
Mas o Senhor, Ele pode, porque Ele tem poder para isso. Amém? Nós vamos estar clamando ao Senhor. E eu te falo, você, mulher, não adianta voltar. Por mais que você queira, você já tem uma identidade. Não deixa que o diabo tire essa identidade que você tem, não. Não deixa, não. A tua identidade é Cristo. Levanta. 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 Amém? Vamos estar clamando agora pela tua vida. Amém? A nossa irmã Paula vai estar levantando uma voz em oração. Porque não adianta, porque a ponte já caiu. Como diz a nossa pastora, a ponte já caiu, não tem volta. E você que está aí, conhece a palavra. Você conhece esse Deus que a gente acabamos de falar aqui. Conhece essas mulheres que a gente também acabamos de citar aqui. Você se levanta. Não seja uma mulher tola. Amém? Antes de clamar, vamos lembrar um pouquinho de uma mulher que não foi falada aqui, mas a Conceição falando sobre mulher está lado a lado na guerra, é Débora, né? Débora, aquela mulher que foi juíza, ela se posicionou de uma forma que não precisou dela pegar em armas para lutar. Só ela está ali lado a lado, o Senhor falou que daria a vitória por mão de uma mulher. E o Senhor fez conforme a palavra dele. E nós devemos nos posicionar também como ela. Sermos guerreiras com armas espirituais, amém? E você que está me ouvindo nessa hora, que se encontra da maneira que você se encontrar, se você sentiu o desejo agora de estar numa igreja, se você tem se afastado do caminho do Senhor, conhece a palavra igual a Conceição falou e está sem caminhar, se quiser vir para cá, dá tempo. Hoje nós temos culto, daqui a pouquinho começa. Vem para cá cultuar conosco, adorar ao nosso Deus, né? Ele vai te renovar as tuas forças. Ele vai fazer aquilo que você nem imagina na sua vida. Então venha com fé, venha com confiança, com convicção. É o que eu falei sobre dar o passo, que ele já está de braços abertos esperando, amém? E vamos clamar nessa hora. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, interceder pela vida de várias mulheres, Pai amado, que nesse momento algumas estão nos ouvindo, outras, Pai amado, nem sei onde se encontra, mas o Senhor sabe onde cada uma está, Senhor. Aquela que por algum motivo, Senhor, está desesperada, Senhor, sem destino, caminhando a ermo, Pai. Ou aquela que está dentro de um quarto, Senhor, escuro, que não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Senhor, alcança agora aquela que está num presídio, Pai. Aquela que está num cárcere, Senhor. Senhor, aquela que está presa injustamente, como essa semana teve uma reportagem falando, uma jovem de 22 anos que foi ao seu primeiro emprego e foi presa porque lá tinha uma armadilha e ela não tinha nada a ver, ela foi. Mas o Senhor tirou ela daquele lugar. Existem tantas e tantas mulheres, Senhor, que nessa hora estão numa prisão e não fizeram nada. Outras estão ali porque tem que pagar pelo erro que cometeu. O Senhor ama todas igualmente, Senhor. Por isso eu te peço, alcance a cada uma. Aquela que se encontra num cárcere dentro do próprio lar, Senhor, e não consegue sair, Senhor, daquele estado, daquela situação de prisioneira. Mas o Senhor nessa manhã, nessa tarde, quer quebrar cadeias, quer trazer um novo. O Senhor quer desatar, Senhor, um novo na vida dessa mulher, Jesus, e fazer dela uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de esperança, de ousadia do Espírito. Por isso, nessa hora, Senhor, eu te peço, vai tocando agora, Senhor Jesus. Espírito Santo, vai agora incomodando, vai agora trazendo à memória aquilo que dá esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aquela que se encontra num leito de hospital também, vai de encontro nessa hora, Senhor. Renova, Senhor, a força. Senhor, cura a enfermidade. Repreende todo o mal pelo poder que há no teu nome, Senhor. Porque para ti não há impossível, Deus. Tu és o Deus o mesmo Deus de ontem e será eternamente. É o Deus de hoje. É o Deus que opera milagres, Senhor, ainda. Na vida daquela que não crê, Senhor. Que mais que nesse momento, Senhor, eu creio que o Senhor está acrescentando a fé da tua filha, Senhor.
em nome de Jesus. E aquela que está no engano, que o Satanás colocou um engano no coração dela, arranca agora, Senhor, todo o engano, toda a máscara, que ela possa cair em si, Senhor, como filho pródigo, e retornar aos teus braços, Senhor. Que toda a ilusão que Satanás colocou agora venha ser desfeita, em nome de Jesus, toda mentira, todo engano, em nome de Jesus seja desfeita, e essa mulher, ela venha se reconciliar contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, porque mesmo aquela mulher samaritana, o Senhor amou, Senhor. O Senhor revelou a verdade sobre a vida dela, mas com amor. E nessa tarde nós queremos, Senhor, mostrar o caminho, mostrar que o Senhor é amor, o Senhor é vida. Que essa mulher, ela venha, Senhor, ser tocada por Ti nesta tarde, Senhor. Venha se reconciliar contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e entregamos a vida de cada uma nas Tuas mãos. Entregamos também as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a continuar no propósito, a ser mulheres que agradem o Teu coração, que não, Senhor, tem do que se envergonhar, Senhor, mas que maneja bem a palavra, sermos, Senhor, verdadeiramente aprovadas por Ti, Senhor. Muito obrigado por essa live, muito obrigado por esses momentos aqui, Senhor. Só temos a Te agradecer e entregamos tudo nas Tuas soberanas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Thank you.